começar a 5ª reunião ordinária do Concidade, conforme edital de convocação, que eu vou ler aqui rapidamente. Convocamos os senhores conselheiros titulares e convidamos os senhores suplentes para a 5ª reunião ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, às 18 horas, no Salão Vermelho, Paço Municipal, Campinas, São Paulo. Com a seguinte pauta: a aprovação da ata da 4ª reunião ordinária, a aprovação da ata da 1ª reunião da Comissão de Revisão do Plano Diretor pelos representantes da Comissão, apresentação sobre conceitos básicos do Plano Diretor, comunicados do presidente e conselheiros, e depois uma confraternização. Então vamos dar início ao primeiro item da pauta, que é a aprovação da ata da 4ª reunião ordinária, que foi enviada para todos por e-mail. E então vamos passar à votação da aprovação dessa ata. Quem estiver de acordo com a ata... Célia, você recebeu uma correção? Estou comigo, mas eu não cheguei a ler. Mas depois eu faço uma cesta, que são pequenas coisas que eu vou dar muito sentido. Não altera uma coisa simples que é que eu leio. Se você puder. Você pode vir aqui no microfone, por favor? Posso levar para ele também? Pois é. Aí que dá. Se você puder ler a alteração, aí a gente coloca em votação com a alteração sugerida pelo conselheiro. Acho que eu não vou conseguir abrir a alteração, porque a alteração foi só no e-mail, eu não tenho... Eu teria que rotear, mas aí vai levar um tempo maior. Campinas Digital pega aqui. A ata é mais para o final da ata, da seguinte maneira: o conselheiro Pedro Lemos falou que não vai participar das comissões, mas lembrou que a ata vai até o Carlos Gomes, que tem lei e plano de manejo, salientando que muitas vezes não é respeitado. O presidente perguntou o que a ata está discutindo neste momento. O conselheiro Pedro respondeu que a cultura perguntou se esta comissão é para toda a prefeitura. Na verdade, teve um lapsozinho aqui. Tem a resposta do conselheiro Pedro Lemos. Depois eu perguntei da periodicidade da reunião e se essa comissão de revisão do plano diretor era a única para toda a prefeitura ou não. E aqui, acho que por ser Pedro e Pedro, ficou mesclado. Então a correção era nesse sentido de separar. Daí precisaria incluir a resposta do Pedro Lemos também, que eu não tenho o registro dela. Então vamos colocar em votação com essa alteração sugerida pelo conselheiro Pedro. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. O segundo item da pauta é a aprovação da ata da 1ª reunião da Comissão de Revisão do Plano Diretor pelos representantes da comissão. Então, acho que também os representantes receberam. Então, essa aprovação da ata ela vai ser feita na reunião do dia 13 do 12, que é a reunião da comissão. Então, a gente vai fazer a aprovação direto lá na reunião da comissão. Então, quando for a ata dessa reunião, a gente já não traz, a gente aprova sempre nas reuniões da própria comissão. Tá? Terceiro item da pauta é a apresentação sobre os conceitos básicos do plano diretor. Essa apresentação vai ser feita pela arquiteta Érica. E então eu vou convidar a Érica para fazer a apresentação. Boa noite a todos. Eu acredito que a maioria de vocês... Você pode mexer aqui para mim, Fer?
Achei uma coisinha aqui. Eu acredito que a maioria de vocês conheça o conteúdo do plano diretor, mas para que a gente nivele o conhecimento, já que estamos no início da leitura do diagnóstico do plano diretor até aqui, nós vamos apresentar os principais conceitos do plano diretor. Então, em primeiro lugar, o plano diretor ele tem a função de integração e articulação das diversas políticas públicas do município e obedecendo também conceitos internacionais como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Plano Diretor Urbano Integrado PDUI da região metropolitana de Campinas, dentre outras normas e legislações de nível estadual e federal. Então, o plano é complexo, o resultado dele é complexo, e o que a gente persegue é que o plano diretor seja um norte para a cidade como um todo, para que a gente caminhe sempre na mesma direção. De uma maneira geral, o plano diretor ele é dividido nesses subcapítulos que vocês estão vendo aqui. Então, é a Lei Complementar 189 de 2018, que tem os princípios do plano diretor definidos no artigo 2º, então, a função social da cidade e da propriedade, o direito à cidade, desenvolvimento sustentável, acessibilidade, articulação do desenvolvimento regional e gestão democrática. Os objetivos e diretrizes gerais, que estão nos artigos 3º e 4º, buscam definir parâmetros de uma cidade mais saudável, acessível, inovadora e inclusiva. E aí nós temos as orientações estratégicas, que é a divisão da cidade no macrozoneamento, áreas de planejamento e gestão, que por sua vez são divididas nas unidades territoriais básicas, urbanas e rurais. Então, depois eu vou mostrar no mapinha aqui como que é essa divisão do município. A estrutura do território, então, a estruturação do território, perímetro urbano, parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, definição de centralidades, que é essa imagem que vocês veem aqui, né? O conceito de centralidade, então, adensamento maior ao longo dos eixos de transporte, para que a gente utilize essas infraestruturas de uma forma mais otimizada, e, além do mais, os polos de desenvolvimento, projetos urbanos e o desenvolvimento rural. Temos também um capítulo que fala sobre a integração metropolitana, um capítulo que fala sobre o meio ambiente, um capítulo que fala sobre infraestrutura, mobilidade e habitação. Tudo isso até o artigo 70. Depois do 71 ao 84, a gente tem as políticas sociais e econômicas. Então, educação, assistência, saúde, educação, esporte, lazer, segurança pública e desenvolvimento econômico. Vocês veem que o plano diretor ele tenta varrer de uma forma global todas as questões pertinentes à gestão pública. E já apresentamos esse quadrinho aqui para a comissão de revisão do plano diretor, mas achamos importante trazer para que todos vejam os principais planos e projetos que estavam previstos na Lei 180, estão previstos na Lei 189. E para cada um deles a gente tem o que foi feito, o que a gente conseguiu andar e o que a gente ainda não teve condições de trabalhar, né? Então, os polos estratégicos, por exemplo, a gente tem o PIDES como um deles, que fizemos um projeto, debatemos com a sociedade e estamos em fase final, né, antes do encaminhamento à Câmara. E a área central, que temos algumas leis trabalhando a questão da requalificação da área central. Não conseguimos ainda pensar no plano do entorno de Viracopos, que é o nosso terceiro polo estratégico. E assim a gente vai, se olharmos aqui em mobilidade e transporte, nós realizamos a hierarquização viária do município através de um decreto em 2020, plano viário, a INDEC está trabalhando nisso. Então, para cada uma dessas coisas, nós temos assuntos que a gente conseguiu trabalhar mais, outros ainda não, né? Claro que esse plano diretor não tem o objetivo de esgotar todos esses trabalhos nesses 10 anos de duração. É um norte para que a gente vá tentando consolidar todos esses trabalhos, né? Aqui a gente já falou no slide anterior, né, mas mostrando a questão também dos instrumentos de gestão que fazem parte do plano diretor.
e o sistema de planejamento e gestão do município. E é nesse momento que eu acho, nesse item, que o Concidade pode ser muito importante nessa parte do acompanhamento e controle social, conhecimento das informações e monitoramento do plano diretor. Então, dentro da questão do planejamento urbano existe plano plurianual, lei orçamentária, uma série de coisas, e dentro do acompanhamento e controle social, a gente imagina a participação não só de audiências públicas, não só das consultas e conferências, mas também dos conselhos, em especial o Concidade, cujo papel é fundamental, né? A base do Concidade é o acompanhamento do plano diretor. Então, a gente tem lá no artigo que fala sobre o sistema de planejamento e gestão, todas as questões atreladas ao sistema de monitoramento. E quando a gente está pensando na comissão, como que nós vamos monitorar, o que nós vamos pensar em diagnóstico, o que a gente está propondo? Que todos leiam o plano diretor, leiam com essa instrução do que está onde no plano diretor, para que a gente possa vir todo mundo aqui munido das informações, para que a gente possa entender e sentir aqui as expectativas de todos os conselheiros, né? Por onde vamos começar? Vamos começar junto, né? Estamos fazendo desde o princípio. A intenção da secretaria é que a gente pense na metodologia, tudo de forma conjunta com vocês, e não trazer algo pronto para daí a gente colocar em debate. A ideia é começar desde o início. Então, aqui, o que consta no nosso plano diretor hoje são as APGs, as áreas de planejamento e gestão, são essas 17 áreas aqui, então cada uma delas recebeu um número e um nome. Todas essas áreas, a intenção do plano diretor é que sirvam para que a gente possa criar indicadores para medir, para comparar as áreas entre si, para medir o desenvolvimento dessas áreas e também para que a gente tenha um recorte territorial onde as pessoas se enxergam, né? Quando a gente quiser discutir alguma coisa aqui para perto da região do Nova Europa, as pessoas entenderem que esse é o recorte. Secretaria de Saúde, de Educação nos darão dados com base nesse recorte, por mais que o raio de abrangência, etc., das leis seja um pouco diferente desse aqui. Então, a ideia é a gente ter recorte territorial comum para uma análise coletiva das questões atreladas ao desenvolvimento urbano. Tá? Então, dessas 17 áreas são subdivididas em 74 APGs, né? Então, como que a gente delimitou essas APGs? A gente utilizou os setores censitários do censo, afinal ali a gente tem uma carga grande de dados, e também utilizamos divisões físicas claras, uma rodovia, um rio, uma barreira física que às vezes impede o deslocamento para uma outra área, fazendo com que aquele setor se identifique e se pertença, né, mais na sensação de pertencimento dessas regiões. E aí, para que vocês entendam, nós fizemos algumas comparações agora aqui das diversas divisas que a gente tem no município, né? Então, os distritos e as áreas, as ARs, né? As administrações regionais. Então, as APGs são essas linhas escurinhas aqui, e as ARs são essas coloridas. Então, vocês veem que tem alguns pontos de uma R que não está dentro da mesma APG. Mas isso é uma avenida, uma avenida, Moraes Salles aqui no caso, que é uma importante barreira física. E o que acontece na prática? Essa R acaba cuidando desse território até aqui. Então, a ideia que a gente teve na época, lá em 2018, era a gente ir fazendo esse trabalho de definição dessas áreas de uma forma mais clara e unânime para todas as secretarias. E aí a gente tem aqui essa leitura para o Conselho Tutelar, para as divisas de educação e de saúde. Muita coisa é parecida, mas tem sempre algum detalhezinho um pouquinho diferente. E esse é diferente desse, que é diferente desse. Por quê? Porque cada política pública tem uma área de abrangência de estudo, né? E aí, dentro do possível, as secretarias já estão se adequando, né? A habitação já utiliza as áreas semelhantes às APGs, e o Conselho Tutelar já fez um decreto agora, utilizando as áreas, as APGs para o Conselho Tutelar, e a assistência social de uma maneira geral, as áreas de assistência, e saúde já está no início de conversas
com a Secretaria de Planejamento para a gente pensar nessa subdivisão comum. Então, essa ideia, e isso é importante para o Conselho entender, porque a partir dessas divisões a gente consegue receber dados. E esses dados a gente consegue trabalhar e pensar nesse monitoramento de uma forma com menos achismo e mais informações corretas, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar, não queria me alongar muito e agradeço a todos. Só uma perguntinha, por favor. Essa apresentação vai ser disponibilizada para a gente? Eu gostaria. Podemos. Célia, você envia para todos depois, por favor? Obrigado. Então, assim, a ideia... Érica, obrigado pela apresentação. A ideia dessa... Como a gente teve a primeira reunião da comissão e até que foi um dia que choveu bastante, a gente não sabe se foi por causa da chuva ou não, mas a gente não teve muita gente na reunião. E então esse foi uma parte da apresentação que foi feita, só para vocês entenderem a importância dessa comissão dentro do nosso trabalho de revisão, né, de avaliação e do plano diretor. Então a gente tem uma reunião agora no dia 13, são 28 pessoas inscritas, né, na comissão, todos estão convidados e nós vamos dar continuidade ao trabalho que foi feito na primeira reunião. A Tereza estava presente, certo? Certo. O filme deve ter ficado bom com aquele evento. Nossa Senhora, que ventania. Tem mais alguma pergunta em relação à apresentação? Não? Então tá bom. Então vamos passar ao quarto item da pauta. São os comunicados do presidente e conselheiros. Eu vou fazer alguns comunicados, alguns lembretes, depois a gente passa a palavra aos conselheiros. A comissão do regimento interno, que a gente também tinha criado na última reunião, ela já tem 3 inscritos, que é a Tereza, o Cassiano e o Gilberto, e a gente precisaria de mais gente para ser inscrita, para a gente poder começar as reuniões em 2024. Lembrando que essa comissão é para a gente fazer a revisão do nosso regimento interno, que ele está desatualizado em razão aí das alterações que foram feitas nos planos diretores e tudo isso. Então eu reforço aqui o convite para quem tiver interesse fazer a inscrição junto com a Célia. Segundo lembrete, nós vamos passar uma proposta de agenda das reuniões ordinárias de 2024. Na nossa primeira reunião nós vamos votar essa proposta, se todo mundo estiver de acordo, e inclusive a possibilidade de fazer essa reunião online ou presencial. Aí a gente faz uma votação na nossa primeira reunião de 2024 e aí a gente pratica isso durante o ano todo. Terceiro comunicado, no dia 13/12, às 14 horas, na sala Milton Santos, no 19º andar aqui da Prefeitura, nós vamos fazer a segunda reunião da Comissão de Revisão do Plano Diretor. Então todos estão convidados, os que já se inscreveram, quem ainda tiver interesse de se inscrever, pode falar direto com a Célia. E seria muito importante que mais pessoas viessem para essa reunião. E o último lembrete, que em janeiro, no mês de janeiro de 2024, nós estaremos em recesso e retornaríamos às atividades em fevereiro, né? O Conselho estará em recesso, retornando às atividades no mês de fevereiro. Abrimos agora para os comunicados dos conselheiros. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Valquíria, falar alguma coisa? Não, eu acho só pertinente a gente falar um pouco sobre o ambiente da revisão do plano diretor e eu acho que seria interessante a gente entender o questionamento do Pedro em relação à revisão do plano, porque eu fiquei com a impressão que existe uma dúvida sobre as instâncias que discutem e que revisam o plano diretor. É claro que cada pasta tem a sua gestão, tem o seu assunto específico, e eu acho que é muito em relação à ZPEC que se fala em relação sobre isso,
Então, eu acharia interessante se a gente aprofundasse essa discussão, uma vez que, às vezes, os planos setoriais ficam um pouco soltos, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa revisão que a gente faz no planejamento e as distinções do plano de habitação, de cultura, assim? Para não ficar dúvida. Não sei se eu sei responder exatamente. A revisão é feita de forma conjunta com as secretarias. Então, nesse momento, a gente ainda não iniciou a revisão. O que nós estamos iniciando é o debate dentro do Conselho para a metodologia de revisão. Então, vamos dizer, a gente fez a proposta em conjunto com a Secretaria de Cultura sobre as ZPECs. E aí, dentro da política de cultura, a Secretaria de Cultura provavelmente está pensando sobre as ZPECs, a inserção das ZPECs e o que as ZPECs representam. As ZPECs são as áreas de proteção do patrimônio cultural. E qual é o destino dessa ZPEC para o próximo plano diretor? É discutir novamente com a Secretaria de Cultura, com os conselhos de cultura, sempre junto do Concidade, para a gente avaliar como que a gente progride nessa questão. A mesma coisa, a habitação, a Secretaria de Habitação fala sobre o plano de habitação. Detalha o plano de habitação com base nas questões macro que foram conversadas no plano diretor. À medida que a gente vai rever o plano diretor, nós vamos ouvir da Secretaria de Educação. Tal assunto no plano de habitação está indo para esse lado, para aquele lado, vamos conversando e vamos realinhando. É sempre um realinhamento de ideias. Não sei se eu respondi, Valquíria, mas a ideia é que todos sempre façam esse debate. Não é que só pode debater agora que o plano diretor está em revisão. As secretarias provavelmente discutem isso diuturnamente dentro das suas atividades. A intenção do plano diretor é fazer essa interface entre as diversas políticas. Então, provavelmente a nossa ação de iniciar essa metodologia vai se estender nas outras secretarias para que elas também iniciem esse processo, né? Sim. Então, eu acho que em dado momento os secretários vão se conversar. Sim. E vão falar, olha, façam isso aí. E aí eu acho que vai startar o processo lá na cultura, né? Então eu acho que setorialmente a gente vai ter essa oportunidade de estar fazendo isso em separado, mas depois indo para o cerne do plano diretor da Secretaria de Planejamento. Só uma coisinha, esse plano ele vai ser, porque era para ser 16 e virou 18. Agora ele vai ser 26 ou 28? 28. Tá. Nós estamos na metade. Nós estamos em 23, faltam 5 anos. Não, só porque ficou meio, né? Era para ser uma coisa, foi outra. Tá Não, bom. é 28. Mas nada impede que a gente possa fazer alterações desde que sejam necessárias. E a ideia desse grupo criado é exatamente para isso. A gente avaliar esses 5 anos, ver se tem alguma alteração para a gente começar a fazer agora, ou se a gente consegue esperar até o próximo período de 5 anos. Essa é a ideia desse grupo que a gente está trabalhando, dessa comissão. É uma antecipação já prevista para os anos futuros, né? A gente está antecipando a discussão do novo plano diretor, mas o plano diretor ele não é fixo, né? Ele não precisa ficar os 10 anos sem alteração. Se tiver alguma alteração que precisa ser feita nesse período, a gente pode fazer. Então, a ideia é que o ideal seria que a gente tivesse começado esse monitoramento logo após ele ser promulgado. Como não foi, a gente começou agora. Então, nós estamos fazendo esse monitoramento. Dependendo do resultado, a gente pode propor alguma mudança agora, que for mais emergencial, ou senão a gente já se deixa preparado para a mudança que vai ser em 2028, e aí seguindo todo o rito normal do plano diretor. Uma coisa não exclui a outra, né? São coisas complementares. Fala, Márcio. Boa tarde. Eu acho que é importante, sem dúvida nenhuma, rever as propostas do plano, mas tão importante quanto, eu acho que é saber se a legislação vigente, se ela ampara as propostas do plano diretor, né?
e se alguma iniciativa precisa de alguma legislação específica. Isso eu acho que é uma coisa importante aí para que a cidade acelere o processo de desenvolvimento e não trave em nada. Fica aí a minha proposta. Não, perfeito, é isso mesmo. Se você puder até comparecer nas reuniões da comissão, a ideia é essa mesmo, é a gente fazer essa análise, essa verificação, e essa comissão tem essa atribuição. Fábio. Bom, eu queria fazer uma provocação muito anterior aos instrumentos, a discutir as leis, as ferramentas que foi apresentado. Faz muito tempo que a gente não vê um planejamento estratégico. Eu até hoje não tenho clareza de saber que tipo de economia a cidade de Campinas quer promover, que tipo de cidade a gente quer ter. Então a gente vê planos setoriais, vai desmentando, fala de qualificação de área central, mas a gente teve uma última revisão que parece que reduziu o coeficiente de aproveitamento no centro, então você tem combustível no centro de 5 para 4. 5 para 4. 4 vezes 0,17, 5 vezes, entre outros detalhes. A última vez a gente vendo vários planos por aí, já fiz até provocação, qual que é a estratégia? Então a gente fala de ocupação de zona rural, tem um conflito muito grande da expansão do território, mas a gente tem uma política de uma economia forte agrária. A gente vai trabalhar com pequenos produtores. Eu não tenho até hoje muita clareza nos documentos. A lei orgânica regula, o plano diretor começa a regular, aí você vê as coisas um pouco desparelhadas, novas centralidades, ainda uma urbanização espraiada. A gente vai assim, cada plano, então aqui a gente pega agora em torno da rodovia, num certo trecho, vai ampliando. Então eu ainda sinto falta de uma estratégia macro. Então a gente tem a região metropolitana de Campinas, como é que é a inserção de Campinas no estado, qual a importância da cidade, tem as universidades, indústria da tecnologia, economia criativa. Eu vejo tudo muito disperso, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas falta ainda, acho que trazer, pelo menos tenta passar as coisas meio de fora para dentro, uma visão macro do que é a cidade. Eu não encontrei nenhum documento que fala que Campinas vai para cá, vai para lá, ela vai para muitos lugares. É esse muitos lugares. Então, como a gente tem tempo agora, que o prazo máximo é 28, mas nada impede que a gente possa fazer a revisão antes, acho que a gente tem que fazer uma discussão um pouco mais ampla, mas qual que é a cidade que a gente quer. Eu acho que a gente vem muitos anos discutindo, isso aqui no centro, tal, aí vem a cultura, cada um puxando. Aí você vê os mapas aí, me desculpa, mas para fazer planejamento de direito, saúde e educação, planejamento territorial, segurança, os mapas não são coincidentes. Então já tem um conflito aí na gestão. Acho que falta essa leitura ampla aí, pegar os defeitos, as razões, qual que é o norte de Campinas? É olhar de novo para a cidade, a gente quer ser isso. Vamos focar nisso nos próximos 50 anos? A gente pode pegar os dados, fazer análise. O que eu tenho hoje? O que está indo melhor e indo pior? Vamos focar nisso? Vamos focar em tudo junto ao mesmo tempo de novo? Eu acho que tem uma discussão antes, mais ampla, de trazer, que Campinas, que você acha que eu quero? Essa que está aqui, não. Não sei, Tereza. Se a maioria falar que porque a participação é democrática, eu tenho que trabalhar com planejamento, ela tem que ter uma participação democrática, mas qual é o norte? Eu tenho dificuldade, a gente fala assim, a gente fala de centralidade, em Campinas ela é linear. Eu já começo com alguns problemas, assim, a gente está discutindo uma coisa nova, a urbanização foi espraiada, a zona rural está com conflito, tem expansão. Você é a grande defensora, a gente vê os embates aí. Mas para onde eu quero ir? Então eu vou focar em pequenas propriedades de produção agrícola de alta performance, eu vou ter incentivo para isso. Porque eu não tenho mais grandes propriedades de terra para trabalhar uma agricultura extensiva. Não tem espaço para isso mais.
E o que acontece no meu vizinho? Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia. Eu vou até Holanda, qual que é o meu raio de ação? Eu tenho um trem chegando agora de São Paulo, de tão aberto. Pô, mas posso até Americana? Dá para discutir isso de uma maneira tal? Faz muito tempo mesmo, porque a última vez que foi um plano estratégico mesmo, de ocupação de território, foi no PTTI, na ditadura. Era bem organizativo, só que se eu terceiro que lá sai sangue, né? Terrível. Mas falta uma visão acho que um pouco mais estratégica que Campinas a gente quer. Se eu tivesse campanhas há 4 anos, eu olho todas as campanhas, eu leio os planos de governo, e para onde vai? Qual que é, no fim, a Campinas que a gente quer? A gente tem muita coisa boa, tem coisas ruins, tá bom, vamos focar nas boas, vamos. Acho que falta esse debate preliminar. Acho que aí acho que o planejamento ele tem um papel importante de organizar esse debate e ver o que as outras secretarias vão falar, até para chegar, depois tem que falar com o prefeito, tem que falar na Câmara, puxar um debate, ô, Campinas a gente quer. Então eu vejo lá, plano para Paris 2050. Poxa, sentar, tá bom, a gente quer uma Paris assim. Pega lá os índices lá, as referências da UNI, acho que está faltando isso, antes de discutir processo, antes de discutir método, antes de discutir como é que eu vou fazer. Acho que falta uma... Que Campinas eu quero? Eu tenho uma visão, o Cabo tem outras, o Calete tem outra, e aí, para onde a gente vai? Em várias coisas a gente tem que gerenciar esses conflitos para ter um norte. Do jeito que está, concordo com a frente, está confuso. E vai gerando cada vez mais conflito. Precisar pelo menos... Vai ter conflito? Sempre vai ter. Não adianta, são 14 interesses diferentes. Aí precisa ter um norte. A gente sente falta disso. Algumas cidades estão tendo pelo menos mais sucesso, estão trazendo isso. Que tipo de economia que eu quero? É um bom começo, né? Que tipo de cidade eu tenho, que cidade eu quero ter. Tem que ter um pouco mais de clareza, né? Ainda é muito tímido isso. Você quer falar, Érica, só essa questão do centro? Fábio, a primeira coisa que eu acho que é importante é que o começo do debate do plano de 2018 tinha a seguinte pergunta: qual a cidade que queremos? Então, a cidade que queremos, ela não é uma só. Elas são várias. Não existe uma cidade que, nós vamos cuidar da microempresa, então vamos deixar o centro para lá. E não é porque o coeficiente é 4, mas é 5, se você fizer fruição pública, então se ler a lei vai ver ali que não diminuiu, só colocou um regramento. Não é porque o coeficiente abaixou, teoricamente, que você não está cuidando do centro, que você não está sugerindo, que não está desenvolvendo. Somos arquitetos, somos urbanistas. Coeficiente alto não significa desenvolvimento alto. Pode significar ou pode não significar. Mas a densidade, a maior densidade que a gente tem é na PG Centro.